hora da tarde, mas eu acho que é um tema que vale a pena nós nos deitarmos e ter um certo carinho, olhar com muito cuidado essa questão e obrigado antecipadamente pela ajuda que todos aqui estão nos ofertando, nos ajudando. Por favor. O microfone, deputada. Agora? Okay. Ligou. Boa tarde a todos. Agradeço a senhora, a deputada Alcione, cumprimentando-a. Agradeço meu companheiro lá de Partido Verde do Rio de Janeiro, deputado Eurico Júnior. Agradeço ao secretário de Defesa Civil do nosso Estado, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Simões, na figura do senhor Coronel Renzi, cumprimento os demais oficiais aqui e cidadãos presentes. Antes de eu iniciar a minha fala aqui, deputada, que eu vou tentar ser o mais breve possível, eu queria deixar eu estava ouvindo aqui, né, os senhores falando antes de mim e pensando, né, do que a gente poderia tirar de proveitoso dessa nossa estada aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados. E pensando, né, ouvindo os companheiros lá do Rio Grande do Sul falando, né, e essa dor, esse sentimento todo que há mais de um mês acometeu todos nós no país inteiro, eu andei pensando e cheguei à conclusão aqui de que a nossa passagem por aqui e o nosso trabalho, principalmente dos senhores deputados, podem fazer com que essas 240 mortes no Rio Grande do Sul não tenham sido em vão, né? Eu acho que a nossa passagem aqui e o trabalho dos senhores, assim como o pessoal da imprensa também, que tem o dever de cobrar, né, uma atitude do poder público, dos corpos de bombeiros, dos parlamentares, a gente pode fazer com que essas 240 mortes não tenham sido em vão. Tá? Só queria registrar isso aqui antes de eu passar alguns apontamentos aqui, né, fazendo com que essa dificuldade se torne para todos nós uma oportunidade da gente evoluir, da gente melhorar. Eu vou citar alguns apontamentos aqui que talvez nos ajudem a elucidar algumas questões que fazem com que hoje, em pleno século XXI, o Brasil sendo apontado aí como a 6ª maior economia do mundo, a gente ainda tenha alguma deficiência, aliás, muita deficiência no que concerne à legislação de segurança contra incêndio e pânico. Vamos lá. A Constituição Federal de 88, no seu artigo 144, ela atribui, né, aos corpos de bombeiros, né, os serviços de extinção de incêndio, salvamento e demais atividades de defesa civil. Né? Daí a gente tira que as atividades de bombeiro são atividades constitucionais. E a Constituição Federal, ela se restringe a isso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Cada ente federativo, seja o Rio Grande do Sul com a Brigada Militar, seja São Paulo com o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, seja o Estado do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro independente, cada um tomou por si uma estrutura de corporação diferente para o exercício da mesma atividade. Né? E daí eu vejo uma deficiência muito grande nessa questão já descrita na própria Constituição Federal, quando ela passa a atribuição, mas ela não diz como deve ser feita. Eu não estou aqui para julgar qual o melhor modelo, né, de estrutura que a gente tem, mas eu estou aqui, acho que a gente tem que estar aqui fazendo esse movimento introspectivo para que a gente veja o que é melhor para a gente. A gente não pode ter, em 26 estados, 26 modelos diferentes para exercer a mesma função. Então, eu parto do princípio que daí a gente já começou de uma maneira que pode ser melhor. Né? Falando especificamente do Rio de Janeiro, como o Major Polito aqui já colocou brilhantemente, né, a gente tem um código de segurança contra incêndio e pânico bastante eficiente, né, e quando eu digo isso, eu digo porque desde o ano de 1961, logo após a passagem da capital federal
aqui para Brasília, mas anterior ainda à nossa legislação e anterior à fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara, né? Somente em 61 a gente teve o último grande acidente, né, provocado por incêndio em local de reunião de público, que foi o do circo em Niterói, que vitimou mais de 300 pessoas. Né, e agora esse de Santa Maria, que veio ocasionar essas 240 mortes. Então, desde 1975, portanto, 14 anos após esse evento, esse incêndio em Niterói, que a gente não tem nenhum evento de incêndio com múltiplas vítimas fatais no estado do Rio de Janeiro, muito por conta desse serviço de prevenção que a gente realiza lá, obviamente com muitas deficiências, muita coisa pode ser melhorada, mas a atenção que é dada à prevenção de incêndios, eu acho que no Rio de Janeiro serve de referência para os demais estados da federação. Queria também fazer um apontamento aqui importante, que lá no estado do Rio de Janeiro nós temos 92 municípios, né, e é um estado que, por mais que tenha bastante relevância nacionalmente, né, bastante importância cultural, tenha sido capital federal, é um estado com a quantidade pequena de municípios, em comparação a São Paulo, né, a Minas Gerais, com quase 900 municípios, né, mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, só com 92, a gente tem um problema muito grande de ser sanado, que é justamente o comprometimento das prefeituras no que concerne ao respeito da legislação e o respeito ao que prevê, o que preconiza a legislação de segurança contra incêndio e pânico. E acho que também é um item a ser tratado, né, numa possível legislação ou no que for acertado aqui nos próximos trabalhos dessa comissão. Eu acho importante que as prefeituras e essa legislação futura trate especificamente dessa situação. Acredito também que não basta que a gente tenha uma lei inexequível, a gente tem que pensar na execução dessa lei e em toda a extensão da execução, tanto na fiscalização e principalmente na punição de quem não a cumpre, e daí eu faço menção ao Código Penal, que de forma alguma ele trata dessa questão, né, da irresponsabilidade dos que não atendem à legislação. Então, acho que seria importante também a gente tratar disso. E como foi tratado aqui antes, e foi até um questionamento feito ao Coronel Salles, aqui do Distrito Federal, né, até pelo deputado Eurico, se a gente tem como a gente vê a nossa capacidade de trabalhar na atividade de fiscalização, de legislação. Eu sou combatente por formação, hoje eu comando uma unidade, e eu posso dizer o seguinte, né, sem de forma alguma menosprezar a capacidade técnica e intelectual de engenheiros e arquitetos, mas só quem já esteve dentro de um incêndio, sabe o comportamento, aliás, nem esses sabem completamente o comportamento do fogo, o comportamento das pessoas, o comportamento estrutural, né? Porque cada incêndio é uma situação diferente. Mas ninguém melhor do que quem trabalha na prevenção, no incidente e após o incidente, para poder tratar do assunto. Né? Eu digo isso porque enquanto eu não exercia essa função, eu não conhecia. Né? E a gente só passa a conhecer quando a gente trabalha nela, na atividade em si, seja na atividade preventiva e principalmente na atividade operacional. Só quem já esteve dentro de uma estrutura a ponto de colapsar por conta de um incêndio, só quem atendeu a vítimas em pânico tentando sair de um incêndio ou sem capacidade de se locomover dentro de um incêndio, só quem conhece o fogo propriamente dito, a temperatura, como o fogo queima lá dentro, é que eu acho que tem capacidade de legislar
sobre esse assunto. Então, sem desmerecer a capacidade técnica, intelectual, profissional de engenheiros e arquitetos, eu vejo dessa maneira, não só por ser bombeiro, mas principalmente, né, porque, e não quero de forma alguma, falo mais uma vez, desmerecer a capacidade, né, técnica deles. Concluindo, né, eu gostaria que fizesse parte dos autos dessa reunião, né, alguns seis apontamentos, 6 conclusões aqui, né. Precisamos padronizar as estruturas dos corpos de bombeiros do Brasil. Se o Brasil entende que estamos num processo evolutivo, que a gente tem que marchar para que evoluamos, para que deixemos de ser país de terceiro mundo, acho que precisamos padronizar as estruturas dos corpos de bombeiros. Item 1. Item 2, padronização dos cursos de formação. São Paulo tem uma formação excepcional, assim como eu qualifico a do Distrito Federal, que eu conheço, e a do Rio de Janeiro, na qual eu fui formado. Essas eu conheço e sei que são muito boas, mas nós temos mais 23 estados no Brasil que eu não posso julgar por não conhecê-las, mas eu sei que são todas muito diferentes e voltamos para aquela questão que eu toquei no início. O fogo que arde no Amapá é o mesmo do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, então precisamos padronizar as estruturas e os cursos de formação dos corpos de bombeiros. Proponho, né, até como sugestão, que no próprio artigo 144, parágrafo 5º, essas atribuições e essa padronização possa fazer parte, né, para que a gente, em vez de ter força de lei estadual, municipal, federal, porque a gente já tem essa brecha na legislação, na Constituição, que ela atende no que concerne a aplicação de atribuições, mas não trata de outros itens específicos que eu entendo como fundamentais, para que a gente tenha uma eficácia maior. E, por último, né, a criação de um órgão federal para que regule isso, não sei se uma forma de uma agência reguladora, né, formada por especialistas, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, Acre, Amapá, Amazonas, mas eu acho que já passou do ponto de nós tenhamos um órgão federal que regule esse tema. A criação do Código Nacional, que eu acho que já foi tratado aqui inúmeras vezes, né, respeitando as especificidades regionais, que eu acho importantíssimo também, né, até conversava aqui com o Major antes do início da reunião, o forró que se tem no Maceió é diferente, né, do que nós temos, do samba que nós temos na escola de samba lá no Rio de Janeiro, e por aí vai. Acho que temos que respeitar as especificidades desse país continental que é o Brasil. E por último, né, que eu já até citei aqui na minha fala anteriormente, é a legislação. Precisamos aprimorar, né, e sugerir a criação de uma legislação penal específica no que concerne a não aplicação das legislações de segurança contra incêndio e pânico no Brasil. Já me alonguei demais, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa casa. Mais uma vez ao meu companheiro, o deputado Eurico Júnior, lá do Rio de Janeiro. Ok, muito obrigado a todos, boa tarde. Senhor presidente, demais pares, os representantes do Corpo de Bombeiros de vários estados, eu queria fazer aqui algumas observações gerais que eu estou sintetizando um pouco a fala dos senhores no dia de hoje. Eu estou muito feliz hoje de participar, tive que dar uma saída porque tive que ir para a votação de outro espaço e retornei porque eu estou me convencendo cada vez mais que nesse debate desse mês e pouco aqui